Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. Sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Que você possa ouvir o Evangelho, mas também compartilhar esse Evangelho. O Evangelho de hoje é de João 21, de 1 a 14. Jesus apareceu aos discípulos na margem do mar de Tiberíades. E apareceu deste modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeus e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse: eu vou pescar. Eles disseram: nós também vamos. Saíram e entraram na barca, mas naquela noite não pescaram nada. Quando amanheceu, Jesus estava na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: rapazes, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus falou: joguem a rede do lado direito da barca e vocês acharão peixe. Eles jogaram a rede e não conseguiram puxá-la para fora, de tanto peixe que pegaram. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e pulou dentro da água. Os outros discípulos foram na barca, que estava a uns 100 metros da margem. Eles arrastavam a rede com os peixes. Logo que pisaram na terra firme, viram um peixe na brasa e pão. Jesus disse: trago alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Então Simão Pedro subiu na barca e arrastou a rede para a praia. Estava cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não arrebentou. Jesus disse para eles: vamos, comam. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão e o distribuiu para eles. Fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Nessa sexta-feira, que ainda vivenciamos a Páscoa, o Senhor vem nos falar dessa pesca milagrosa. Mas ele vem nos dizer também que os discípulos estavam pescando e que já haviam pescado a noite toda e não haviam pescado nada. De repente o Senhor começa um diálogo com eles e ele pergunta, se eles têm algum peixe para eles, e eles falam para Jesus que eles não haviam pescado nada. E aí o Senhor diz a eles, sem eles saberem que era Jesus, joguem a rede ao lado direito da barca e encontrarão peixe. E os discípulos obedecem a essa palavra e jogam. E a rede vem tão cheia que eles quase não conseguem carregar. Mas o mais incrível dessa pesca milagrosa é eles pegarem, o peixe está tão perto dele, eles não terem conseguido pescar. Somente após a ordem do Senhor é que eles conseguem pescar. Esse é o primeiro milagre. O segundo milagre é o fato da rede não se romper com tantos peixes grandes, porque o Evangelho vai dizer que eles pegaram 150 peixes grandes, e o Evangelho faz a questão de narrar, de descrever que os peixes eram grandes. E aí eles reconhecem que é Jesus. Esse é um ensinamento para mim e para você nesse Evangelho de hoje, que o Senhor está dizendo para mim e para você. Às vezes a solução da nossa dificuldade está bem perto de nós, mas nós não conseguimos enxergar, porque nós também não perguntamos a Jesus, ou não ouvimos aquilo que o Senhor está nos falando tão perto. E às vezes vamos buscar tão distante o milagre até muitas vezes para o nosso pão do dia a dia. Queremos ir buscar tão distante, e o Senhor vem nos mostrar nessa pesca milagrosa, que diante da ordem do Senhor, o milagre acontece próximo, ao lado.
só do lado direito. Nem precisou ir para longe, nem para as águas mais profundas. Bastou apenas jogar a rede para o outro lado. E hoje o Senhor vem nos dizer isso também. Que às vezes nós estamos olhando apenas para um lado, né? E o milagre está do outro lado, mas está próximo. Porque Jesus é próximo, Jesus está no nosso meio. Então, que nesse dia possamos ter esse diálogo com o Senhor, pedir os nossos milagres ao Senhor, que o Espírito Santo mova o nosso coração, nos ensine a ouvir a voz do Senhor, uma voz que é tão próxima, porque o Senhor, Ele é próximo, Ele ressuscitou e está no meio de nós, e Ele é um Deus próximo, Ele não é um Deus distante, um Deus alheio às nossas dificuldades, Ele é um Deus próximo. Então que o Espírito Santo nos ensine a ouvir as ordens do Senhor e a obedecer. Se nossos olhos estão voltados apenas para um lado, que possamos olhar também para o outro lado. Se estamos olhando apenas para o lado esquerdo, possamos ouvir a voz do Senhor e olharmos para o lado direito. Mas termos a certeza que quando o Senhor nos dá uma ordem, o milagre é grande, mas ele é completo. Porque com a tamanha quantidade de peixe que os discípulos pescaram, as redes podiam se romper, os barcos podiam naufragar, mas nada disso aconteceu, porque quando Deus faz o milagre, Ele faz completo. A pesca é completa e os peixes também chegam a todos aqueles que necessitam. E aí o Senhor disse a ele, tragam os peixes, e quando eles chegaram à margem, já havia uma fogueira pronta para assar os peixes. Porque o Senhor não faz nada pela metade, Ele faz sempre completo, tudo certo. Então que o Espírito Santo nos ensine hoje a redirecionarmos os nossos olhares e abrirmos os nossos ouvidos para ouvir a ordem do Senhor e para olharmos para todos os lados, para acatarmos, para seguir a ordem do Senhor, principalmente se queremos milagres, milagres como o dessa pesca milagrosa, que estejamos atentos a ordem do Senhor e sejamos obedientes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.